Em 77 ele ficou brabo um dia num festival de teatro que nós estávamos expondo, porque artista às vezes era só convidado para preencher fundo, né? E daí ele deu um estouro, ele disse, olha, está na hora de se fazer um movimento e principalmente de fixação do artista no lugar dele. O Flávio pegou, conseguiu a casa, montou a casa, deu alguma coisa de si para fazer a casa, para fazer ela. Tive que ir 8 vezes lá para conseguir a casa. O dono disse assim, o que tu quer, Cholos? Artista é bicha e vagabundo. Aí tive que ir 8 vezes lá. Aí eu disse, tá, vou alugar, mas vou cobrar calção. Mas antes dele morrer, ele sentou nas costaneiras lá e disse, vocês fizeram uma coisa bonita da minha casa. Logo depois ele faleceu. O que existia era o debate de arte. E a função disso ali era tão interessante que as cidades de toda a cercania de Novo Hamburgo estavam nos chamando para bater papo, lembra? E expor também. Quer dizer, nós estávamos exportando, e como Novo Hamburgo era uma central de exportação, o contato com estrangeiros era muito bacana. Nós estávamos vivendo um mundo global naquela época. Só o que ainda não estava havendo é que dentro da cidade, a concepção dos moradores da cidade ainda não tinha chegado naquela ideia do que é um movimento artístico e o discurso da obra. A pessoa nunca entendia a obra com discurso. Mas, outra coisa que a gente tem que falar, que não pode esquecer, é que a Casa Velha foi o primeiro movimento de arte no mundo a antever a globalização. A nossa ideia era de que o artista ficasse no lugar de origem para que fizesse uma arte com mais identidade. Por quê? Porque os artistas todos, do planeta todos, saíam do interior e iam para os grandes centros. E nós, pela primeira vez, pregamos que o artista tinha que ficar para fazer uma arte com mais identidade. Quer dizer, o artista na sua aldeia. Esse foi toda a base do discurso, né? O artista no seu local de origem. Porque realmente, até hoje, né, na música, em tudo, o sonho do cara, o cara pega a malinha e vai para procurar coisa. O que nós conseguimos, sem falsa modéstia, tá, foi que vinha gente de fora nos procurar para ver qual era o segredo de artista viver de arte. As embaixadoras da África, né? Te lembra? Não, e para ver artista viver de arte numa cidade que não era capital. E nós três, assim, nesse aspecto, né, nós trabalhamos muito. Sim. Tanto eu como o Marciano, um baita trabalhador, o Carlos Alberto Oliveira era um baita trabalhador. Nós trabalhamos muitos. E aí, quantas vezes nós saímos às 5 da manhã lá da... daí já vinha a turma da moldura. Naquela época tu tinha o estabelecido e o não estabelecido. Então, o que é importante nisso era o nosso discurso, o nosso levante, entende? Era muito da época. A contracultura, como se diz, né, que a gente colocava. Então, essa ideia que funcionava, nós éramos o fora, o que corria fora, e ao mesmo tempo, daqui a um pouco, nós somos aceitos. Esse é o fator importante, quer dizer, fomos assimilados. Assimilados. O Marciano começa nesse momento, quando ele larga a Fevale, ser a base principal da parte de ensinar. Né? E daí eu saí fora. Nós tínhamos 250 alunos. Né? E nós tínhamos fui 250 pro movimento. Daí as pessoas diziam, mas peraí, tu vai pular de uma coisa estabelecida, pronto, e tu vai pular numa aventura? Vou. Né? Vamos fazer, nós somos novos, tio, nós temos tudo pela frente. Trago, então, happenings, instalações, arte conceitual. Isso nunca tinha se visto. Né? Nunca, nem aqui, nem em São Paulo, era novo. Né? E eu trago para Novo Hamburgo. Isso ali foi uma coisa, aquela tua primeira amostra grande ali na ginástica. Aí Marcelo me faz uma exposição de bonecas. Sim, bonecas atropeladas. Achei esses dias uma ainda. O Carlão é o seguinte, o Carlão era carteiro. Eu conheci o Carlão em 68, no Instituto de Belas Artes. O Carlão fazia um trabalho assim, figurativo e ele ganhou uma bolsa para o Belas Artes em 67 para 68. E o Carlão vivia conosco no dia a dia. Então é uma troca, e veja bem, cada um de nós trabalhou com estilos totalmente diferentes. Mas houve momentos que a gente meio que fundia a coisa, até naquele monumento lá se fundia as ideias. Os assuntos eram diferentes também, porque as vertentes, né, o Carlão vinha do subúrbio, da vila, né, ele retratava todo aquele aspecto. Pode olhar o trabalho dele, a parada de ônibus. Era mais ou menos assim, o judeu, o negro e o colono. E o Flávio, eram 3 marginais. E o Carlão, a voz ali da vila, do subúrbio, daquela realidade, né? Um homem negro, né, um operário,
que daqui a um pouco consegue falar. Isso foi o fenômeno, e é uma das coisas que eu contesto hoje, que muitos movimentos não têm discurso. Nós colocamos num mês 250 pessoas a fazer expressão corporal. A Maria, minha ex-mulher. Só para você ter a nossa, como o Marciano fala, a nossa credibilidade. As pessoas simplesmente começaram a confiar em nós. Esse foi o fenômeno. É uma coisa super importante a Casa Velha, foi pelo negócio da globalização, por honrar no Hamburgo, para projetar a região. Tanto que tudo para, né, como movimento, para tudo como movimento, depois da Casa Velha, não surge mais nenhum movimento forte que nem esse. E mesmo no Estado, acho que foi o movimento mais forte de arte do Estado. A ideia é que enquanto durou foi explosivo. E não se fazia força para buscar o pessoal atraía, sabe? Tu tinha sempre tinha música, sempre tinha teatro, sempre tinha alguma coisa, sempre tinha gente pintando. Nós não queríamos acertar sempre. Nós queríamos errar. Eu, pelo menos, sempre quis errar para pedir desculpa. Eu não quero ir para o céu, porque eu deve ser muito chato. Eu sempre achava, não sei, que errar para acertar depois, para pedir desculpa, para refazer, sabe? Não sempre acertar. Porque tu nasce hoje no capitalismo, nada contra o capitalismo. Não. Tu nasce, tu tem que ser o mais bonito, ter o melhor carro, ter a melhor casa, tu não pode errar, tu tem que ser bem sucedido, e o homem não é tudo isso. A finitude é aquela passagem que tu tem entre tudo que tu fez, entre tudo que é possível e entre tudo que vai terminar, entende? Daqui a um pouco, por exemplo, eu hoje penso assim, como eu já coloco, e muita gente já diz, eu sou uma boa parte de passado, muito mais passado do que futuro. E esse futuro é finito, entende? Essa sensação, ela é mágica. Né? Chega uma hora que a coisa está ali feita, né? Tu não teve consciência. Tu olha depois, tu não tem ideia do que tu fez.